Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre Bruno Zapelli, tanto no sentido da atuação dele no Clássico, que novamente vem gerando a divisão da torcida do Atlético, na parte da torcida do Atlético que não gostou da atuação do jogador e tá errada, e a parte da torcida do Atlético que gostou da atuação do jogador e entende que é o principal jogador do Atlético, é a principal referência técnica do Atlético, sem nenhum tipo de dúvida, beleza? Mas primeiro vou falar sobre o mercado da bola, porque saiu a informação nas últimas horas que o América do México era um clube interessado no Bruno Zapelli e recentemente meu amigo Vincenzo Dalicani deu um interesse também de alguns clubes do futebol italiano, como por exemplo, como o time sensação que a gente tem hoje dentro do futebol italiano, mas eu apurei a versão do Atlético dessa história como um todo. As propostas vêm chegando. América, como River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, todos estão interessados no Bruno Zapelli, o que só comprova o quão tecnicamente é acima de toda a média possível e impossível Bruno Zapelli em relação ao que o Atlético busca ter ali como seu principal jogador, como seu jogador mais cerebral, como seu jogador mais inteligente. Mas, enfim, no final das contas, qual é a versão que eu quero trazer para vocês? A versão do Furacão é que o Atlético não pensa em negociar o Bruno Zapelli nessa temporada, tá? É óbvio que o mercado ele é dinâmico e pode chegar a uma proposta muito positiva que convença o Petralha, mas o Petralha já deixou muito claro pro staff do jogador, já deixou muito claro pro próprio jogador que ele é uma peça fundamental para toda a sequência da temporada do Furacão. O Atlético quer manter o Zapelli, porque se em algum momento a torcida do Atlético entende que falta uma demonstração de ousadia do mercado do Atlético no sentido de ir buscar um jogador que realmente represente uma mudança de nível técnico, pro Atlético, o Zapelli é o grande. A manutenção do Zapelli é um dos grandes reforços da temporada, assim como, por exemplo, a manutenção do Viveiros. Manter o Bruno Zapelli significa você ter um dos melhores meias do futebol brasileiro à sua disposição, e isso é muito impactante para o Atlético, sabendo a diferença que ele pode fazer numa disputa de campeonato brasileiro. É um dos jogadores favoritos do técnico Odair Helma, até pela versatilidade que o Bruno Zapelli vem demonstrando no comando do Odair Helma, sendo volante, sendo meia. O Odair pensa em ter o Zapelli um pouquinho mais à frente como meia agora, mas sabe que pode contar com ele um pouquinho atrás, então é um jogador que eu não vou falar inegociável, porque eu acho que o Atlético não tem um jogador inegociável, mas que o Atlético vai pensar 2 milhões de vezes antes de pensar em negociar o Bruno Zapelli. Isso eu tenho certeza. Então, nesse momento, seja o futebol mexicano, nesse momento, seja o futebol europeu, que não é a primeira praça que vem atrás do Bruno Zapelli, a praça do futebol italiano. Já tivemos propostas do futebol holandês, do futebol português, do futebol russo. É muito improvável que exista negociação e o Atlético vai com o seu principal pilar para a disputa do Campeonato Brasileiro e mesmo para a janela de meio de ano a tendência à manutenção do Bruno Zapelli também, beleza, meu povo? Agora eu quero falar um pouquinho da atuação dele no Clássico, assim. Eu vi algumas críticas que falta poder decisivo e tudo mais. Eu acho que, assim, foi um Clássico para dar alguns recados, né? A gente sabia que seria um Clássico muito esclarecedor em alguns aspectos e eu acho que acabou sendo principalmente no assunto Bruno Zapelli. Quando a gente teve no meio-campo, um meio-campo com o Filipinho, com o Jadson, com o Bruno Zapelli, tendo a intenção de propor o jogo, cara, não vai dar certo nunca. Porque você bota dois jogadores que não têm a qualidade de passe para encontrar o Bruno Zapelli, mais do que isso. Você bota dois jogadores ao lado do Bruno Zapelli que não tem capacidade de diálogo. O jogo do Bruno Zapelli é um jogo de passe. Então não adianta você tentar propor o jogo com o Zapelli se você não dá companhia para ele. E aí é o que acontece no segundo tempo quando a chavinha vira. E aí você tem a melhor versão do Zapelli participando mais do jogo. E eu acho que é muito menos sobre o fato dele ser meia ou dele ser volante. Mas primeiro de tudo, do Atlético ficar muito mais confortável com a bola quando você tem um Portija, quando você tem um Bruninho, quando você, quando você tem o João Cruz, até o Leozinho, que não entrou tão bem, do que
Um time muito mais de transição, com o Léo Derek, com o Mendonça, com o Jadson, com o Filipinho, que são jogadores de arranque, de arraste. Você tinha pouco diálogo. O próprio João Cruz, não lembro se eu citei, entrou muito bem para ter essa troca ali com o Zapelli. E quando você tem um cenário onde a bola passa naturalmente ao pé do Zapelli, sem depender de Filipinho e de Jadson para fazer essa bola chegar no nosso melhor jogador, onde você tem uma bola que chega com naturalidade em um contexto onde o Zapelli vai ter jogadores para interagir, para participar desse processo criativo do Furacão, cara, o Zapelli vai ser desequilibrante como foi no Clássico. Cria pelo menos duas chances claras, assim, foi um dos jogadores que mais participou do jogo, quase 50 participações, com 50 ações com a bola, então isso quebra a narrativa. Ah, e o Zapelli não fez nada e foi um jogador líder de passes decisivos no Atletiba. Então, assim, você pode não gostar do Zapelli por um motivo pessoal seu. Mas, de verdade, é cada vez mais difícil você questionar o jogador que é a principal referência técnica do elenco do Atlético. Ah, mas não é decisivo. Como não é decisivo, gente? A jogada que o Zapelli fez botando a bola na cabeça do Leozinho quase dentro do gol. Como isso não é ser decisivo? E desculpa. Ser decisivo não é só você estar ali atuando no último terço, tocando na bola no último terço. Ser decisivo também é você organizar o jogo. É você ter coerência na hora de fazer o time atacar, encontrando os melhores caminhos. É você escolher o ritmo na hora de acelerar e desacelerar. É você ter uma referência técnica que quando você tem que entrar na defesa adversária, você tem para quem passar a bola. O Zapelli, ele justifica o interesse de todos os clubes que estão dispostos a investir milhões e milhões e milhões dele, porque é um jogador que assim, volto a dizer, eu acho que qualquer time de bom nível, qualquer time de alto nível, independente da liga, independente da praça, gostaria de ter uma peça desequilibrante como o Bruno Zapelli. Então eu sinto que a gente está indo por um caminho que é institucionalmente reconhecer a importância, a relevância, o impacto do Bruno Zapelli, mas eu vou além. Esse reconhecimento tem que vir na totalidade do torcedor. E aí eu falo com toda tranquilidade. O torcedor do Atlético, desde não sei quem, dificilmente viu um jogador tão talentoso quanto o Bruno e pensando pra frente, dificilmente vai ver um jogador tão talentoso quanto o Bruno. Então, saibam valorizar quem é realmente diferente. Saibam valorizar quem realmente pode impactar. Saibam valorizar quem realmente pode ser o diferencial do Atlético, não só para essa temporada, mas até quando ele conseguir ficar no Furacão. Porque eu acho que vai chegar um limite que o Atlético não vai conseguir manter ele. Então, assim, como o América do México, eu teria calma. Eu acho que nesse momento, pelo menos, ainda não chegou aquela proposta convincente para fazer o presidente Petralha cogitar negociar o Zapé. O Atlético quer permanecer do Zapelli pré-temporada. É a grande informação do vídeo. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.